Que a graça e que a paz do Senhor Jesus, ela esteja presente na tua vida neste novo dia. Hoje, na nossa devocional de Esperança e Vida, vamos falar sobre o tema Uma Nova Atitude. Na semana passada, estivemos meditando sobre uma nova oportunidade. Que é uma nova oportunidade é sempre que Deus nos concede um novo dia, uma nova possibilidade de realizarmos as nossas atividades, nossas tarefas, e isso é muito importante. Porém, diante de uma nova oportunidade, nós também precisamos ter uma nova atitude, uma atitude melhor, uma atitude diferente, e que ela seja para engrandecer ao Senhor nosso Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia, no capítulo 16, a partir do versículo 19, aqui começa a relatar o fato ocorrido na vida de dois servos de Deus, o apóstolo Paulo e Silas, que era companheiro de viagem missionária que o apóstolo Paulo tinha. E acontece que, quando eles estavam na aldeia de Filipos, eles ali pregando o evangelho, falando de Jesus, anunciando as boas novas da salvação, eles ali foram presos injustamente. Os soldados que os prenderam sobre ordem de seus superiores, e aí então eles foram acorrentados e foram açoitados com vara. Diz aqui no texto que isso aconteceu, que eles arrastaram Paulo e Silas para a praça da cidade e na presença das autoridades ali, e ali os açoitaram com varas. E depois de tudo isso, diz-nos o texto ainda, que eles foram colocados na prisão e ali ficaram presos naquele dia. No versículo 27 desse capítulo 16 de Atos, diz assim, que à noite, quando aqueles homens estavam presos dentro, Paulo e Silas estavam presos dentro do cárcere, que as autoridades disseram ao carcereiro que deveria cuidar muito bem deles, para que não fugissem. E o que o carcereiro fez foi levá-los para o interior daquela prisão. Ali, ele não só os colocou na prisão, mas ele os colocou no tronco também, algemou eles, acorrentados ali dentro daquela prisão. Eles, sofrendo pelos ferimentos que já tinham tido devido aos açoites que eles haviam recebidos antes lá na praça, agora eles dois estão ali sem nenhum cuidado, sem nenhuma forma de atenção, e agora eles estão jogados dentro da prisão. E observe que, quando eles estão ali, por volta da meia-noite, aqueles dois homens, Paulo e Silas, eles, diante de toda aquela situação que eles estavam vivendo, de todas as dores que com certeza estavam sentindo, dos ferimentos que estavam no corpo deles, e aqueles dois servos de Deus, ao invés de reclamar, ao invés de lamentar e dizer, olha, fomos açoitados injustamente, olha o que fizeram conosco, né? Por estar pregando o evangelho e fomos rejeitados, fomos deixados desta forma. Eles poderiam estar fazendo isso. Como também eles poderiam estar pensando, olha, se nós conseguirmos sair daqui, é melhor a gente mudar as nossas estratégias, mudar os nossos jeitos de ser, vamos fazer alguma outra coisa. Poderia ser esse o pensamento. Porque eles eram humanos também. Mas veja que uma pessoa que está sob a direção de Deus, que sabe que Deus é maior que todos os problemas, que todas as tribulações, as lutas que eles enfrentam, ele sabe entender e reconhecer que em todas as coisas Deus é maior que tudo. E o que eles fizeram ali, eles começaram a orar e a cantar
mesmo acorrentados, presos dentro, no interior daquela prisão, ali também havia outras pessoas que estavam presas, e eles começaram a orar e cantar em voz alta. É interessante isso. Louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque mesmo em meio à tribulação, aos açoites, a todas as coisas que eles sofreram, eles estavam ali louvando a Deus. Isso para nós já é uma lição muito importante para nós aprender com esses dois servos de Deus, Paulo e Silas, que diante das lutas também que nós enfrentamos, das tribulações que nós temos, nunca devemos deixar de louvar ao Senhor nosso Deus. Devemos glorificar a Deus, orar, pedir a Deus, agradecer por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, mesmo que seja o último momento nosso ali, mas devemos estar gratos a Deus por todas as coisas. Eu te faço uma pergunta: como você está se sentindo em relação à sua vida? Será que você pode estar se sentindo uma pessoa infeliz, abandonado, uma pessoa triste, às vezes com raiva, com ódio de alguém ou de alguma coisa, de alguma situação que aconteceu? Um rancor que pode ser que esteja em você? Ou às vezes tem pessoas que estão com pena dela própria. Qual sentimento você tem no teu coração? Há um verso antigo que diz o seguinte: 2 homens olharam das grades de uma prisão. Um viu o chão e o outro viu as estrelas. Pense sobre isso. Muitas vezes nós não imaginamos quão importante é a atitude que nós tomamos na nossa vida. As atitudes que tomamos, elas são muito importantes, porque isso vai direcionar as nossas vidas no nosso dia a dia. Não importa o lugar onde vivemos, nem as dificuldades que nós enfrentamos. Quando nós mudamos a atitude do nosso coração, tudo ao nosso redor se transforma. Todo sofrimento passa. Todas as lutas são diferentes. A Bíblia diz que Paulo e Silas transformaram aquela prisão, onde eles estavam ali presos, acorrentados. Eles transformaram aquilo ali num lugar onde Deus pôde manifestar a sua glória, o seu poder, a sua graça. E o texto na palavra nos diz aqui, de Atos 16, que de repente, por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que coisa incrível, maravilhosa. É Deus quem faz isso. É Deus quem te solta de todas as prisões, de todo mal que te fizeram, que você esteja se sentindo uma pessoa infeliz, abandonada. O Senhor, quando Ele entra na nossa vida, Ele muda tudo isso. Por isso, uma mudança de atitude que você precisa ter, permitir que o Senhor Jesus entre na tua vida, entre nos teus negócios, entre e tome lugar e faça o que Ele tem de melhor. Permita que Jesus faça isso na sua vida e você vai ver a grande diferença. Não fique lamentando por nada, mas glorifique ao Senhor Deus. E o interessante é que esse carcereiro, quando viu todo aquele terremoto e vendo as portas das cadeias abertas, e ele então ficou assustado, porque ele já pensou que no dia seguinte ou minutos após, ele seria até mesmo castigado e até morto, porque ele não guardou a prisão. E ele então foi se lançar sobre a sua espada, se matar, se suicidar. Mas aí aconteceu algo que Paulo gritou, bradou para ele e falou assim: não faça isso contra você, contra a tua vida, porque todos nós estamos aqui. Aquele carcereiro ficou sem saber mais nada. Sabe por quê?
porque o que aconteceu ali foi o poder de Deus sendo manifesto naquela prisão. E aí então, aquele homem, aquele carcereiro falou: o que eu preciso fazer para eu ser salvo, para eu ter Jesus no meu coração? E ele então, Paulo disse a ele, conforme está no versículo 31 desse texto de Atos dos Apóstolos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Houve uma mudança de atitudes que começou no coração de Paulo e de Silas, devido a tudo que aconteceu com eles. Eles tiveram uma outra atitude, uma nova atitude. Não de lamentar, não de reclamar, nem de ficar clamando misericórdia, porque eles estavam sofrendo por todas as coisas, mas começaram a orar a Deus, falar com Deus, aquele que pode, aquele que resolve, aquele que transforma todas as coisas. Eles tiveram uma atitude diferente. E vemos também a atitude do carcereiro, quando ele pensou em se matar, mas quando Paulo falou com eles, imediatamente o outro carcereiro teve uma outra atitude, que ele viu que aquilo era tudo manifestação do poder de Deus, do Deus a quem Paulo e Silas pregava e vivia para ele. E ele disse: o que eu preciso fazer para ser salvo também? E Paulo então diz: creia em Jesus, você e a sua casa serão salvos. Veja que coisa maravilhosa, uma nova atitude. Por isso, se mudarmos de atitude, certamente as coisas irão mudar ao nosso redor. Isto é possível, pois Deus muda o nosso coração quando nós desejamos ter uma nova atitude. E é do coração, lembre-se disso, é do coração que procede tudo, seja bom ou seja ruim. É lá do coração que vem. Por isso, põe em seu coração hoje a alegria, a satisfação, a paz, a harmonia, e quem pode fazer isso por você é o Senhor Jesus, com a sua doce e suave presença na tua vida. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela uma nova atitude, Deus, que o Senhor nos concede ter. E o desejo nosso, Senhor, é de ter uma nova atitude nesse dia, a partir de hoje. Uma atitude que exalte, que glorifique ao Senhor, em nome de Jesus. Abençoe nossas vidas e sustente a cada um, Senhor, com a tua graça e o teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus o abençoe e fique com a graça e as misericórdias do nosso Senhor Deus.